Vamos lá, a gente sabe então o conceito de limite de função lá no cálculo 1, tá certo? Como vai funcionar então agora o limite de curvas, né? Como funciona? Bom, teoricamente, pessoal, o limite de curvas funciona da mesma forma que o limite de funções, né? Que diferença que tem? A gente tem então uma curva, ela é uma aplicação, uma função que sai de um intervalo aqui, de um subconjunto da reta e chega no R2, tá certo? Ou no R3, ou no R4 e assim por diante, tá bom? Então qual que é a ideia? A ideia, a definição formal lá, é usando épsilons e deltas como a gente vê lá em cálculo 1 no limite de funções, né? Que significa o quê? Significa que eu pego um ponto aqui do R2 ou do Rn, né? Um certo valor L, e aí a gente diz que esse L aqui, esse valor, né, no contradomínio, né, então no caso aqui, por exemplo, eu estou fazendo um exemplo para curvas no R2, mas se fosse no R3, seria então um ponto do R3, se fosse no Rn, seria um ponto do Rn. Então a gente fala que esse ponto aqui do R2, nesse caso, ele é o limite da curva, quando t vai para t0, se satisfazer o quê? Se para toda bolinha que a gente pega aqui, centrada nesse ponto L, se toda bolinha que a gente pega aqui, existir uma bolinha aqui, bom, o que é uma bolinha na reta? É exatamente um intervalo ali de simétrico, né? Um intervalo onde aqui é t0 mais delta e aqui é t0 menos delta. Né? É um intervalo ali centrado em t0. Então, retomando, esse L vai ser o limite se para toda bolinha centrada no caso aqui, bolinha aqui significa o quê? Círculo. Né? Se para todo círculo centrado aqui em L, existir uma bolinha aqui centrada em t0, de tal forma que quando eu aplico a curva em todo mundo que está aqui nessa bolinha, vai cair dentro dessa bolinha. Tá? Essa que é a ideia da definição por épsilons e deltas lá de limite. Né? Então, ou seja, repetindo, né? O L aqui vai ser o limite da curva se toda bolinha centrada no L existe uma bolinha centrada no T0 que é mandada lá dentro pela curva. Tá? Essa aqui é a ideia geométrica. Tá? A ideia formal usando épsilons e deltas. Então, para todo épsilon maior que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se t menos t0, né, ou seja, se o t estiver dentro desse intervalinho, se t menos t0 é menor que delta, então implica que gama de t menos L é menor do que epsilon. Ou seja, se o t está dentro desse intervalo, então gama de t está dentro dessa bolinha. Então é essa que é a ideia de definição usando épsilons e deltas. Mas tem uma facilidade, aqui agora no R2, no R3, no Rn, que é, não preciso usar épsilons e deltas mais. Eu posso voltar e utilizar a definição de limite que a gente já conhece lá do cálculo 1. De que forma? Então vamos ver. Então considere uma curva gama no Rn, então ela sai do subconjunto da reta e chega no Rn, uma curva no Rn. Definimos então o limite, então o limite da curva gama, né, quando t tende a um certo t0, um número real, t0, não necessariamente estando no domínio A, mas ele tem que ser um ponto de acumulação do domínio A. O que significa isso? Significa que tem pontos do domínio suficientemente próximos dele. Tá? Ele está pertinho lá dos pontos do domínio. Tá? De tal forma, então, que o limite... Então, quem vai ser o limite da curva gama? O limite da curva gama, quando o t vai para t0, como a curva gama está no Rn, ela tem n funções coordenadas, concorda? Então vai ser o limite dessas funções coordenadas, em cada uma delas. Então é só fazer o limite da f1, o limite da f2, o limite e assim por diante, é o limite da fn. Cada uma dessas f1 são funções da reta na reta, então são funções do cálculo 1. Se são funções do cálculo 1, então o limite eu sei calcular. Então eu sei calcular esses limites sem precisar do épsilons e deltas. Tá? Então é de forma equivalente. Então essa definição que eu falei para vocês aqui, essa ideia geométrica aqui, espero que tenha ficado claro, parcialmente claro, pode ser utilizada dessa forma. Então na prática a gente usa isso aqui.
Mas a ideia de limite é exatamente essa. Conforme eu vou me aproximando do t0, a curva vai se aproximando desse valor L. Tá? Essa que é a ideia geométrica do limite. Tá bom? Então vamos lá. Vamos calcular então. Suponha agora que eu tenho essa curva gama aqui no R3 e eu quero calcular o limite quando t vai para zero dessa curva. Então como que a gente calcula o limite quando t vai para zero? Então limite... Opa! De azul. O limite quando t vai para zero de gama de t é o limite quando t vai para zero de cosseno t, seno t e t. Ou seja, ele é o limite quando t vai para zero de cosseno t, o limite quando t vai para zero de seno t, o limite quando t vai para zero de t. Certo? Bom, agora retomando lá limites lá de função lá do cálculo 1. Cosseno é uma função contínua. Então eu consigo falar que o limite de cosseno de t quando t vai para zero é cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. O seno também é uma função contínua. Então o limite de seno de t quando t vai para zero é seno de zero. Seno de zero é 0. E t também é uma função polinomial, então é contínua. Então o limite de t quando t vai para zero é 0. Pronto. Então quer dizer que quando t se aproxima de 0, essa curva aqui se aproxima do ponto 1, 0, 0. Então esse aqui é o limite dessa curva.